Trabalhados aqui os 17 pontos, agora a gente trabalha novamente aqui a última diminuição. Então, pegando 3 pontinhos de base e trabalhando ponto alto em relevo pego pela frente, nesses 3, juntinhos. E agora a gente termina com os pontos restantes aqui. No nosso caso, 13 pontos. Ó. Então, agora um ponto alto em relevo pego por trás, o seguinte pela frente. Um pego por trás, um pela frente, até terminar a carreira. Quando você terminar a carreira, você sempre deve terminar com ponto alto em relevo pego pela frente, porque o seguinte, quando você fecha, ele é por trás. Então, se caso sobrar um pontinho a mais, você pega 2 juntos e trabalha o ponto em relevo pego pela frente. Depois você fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Então, nós já terminamos a carreira da diminuição. Quando você vestir a capinha no seu potinho, ela vai ficar assim, ó. Ela veste aqui direitinho, ó. Toda ela. E agora nós vamos trabalhar mais 2 carreirinhas para baixo, agora só seguindo a lógica. Então, nós vamos tirar aqui a capinha do pote. A gente vai trabalhar agora mais 2 carreiras, intercalando ponto alto em relevo pego pela frente, ponto alto em relevo pego por trás. Só seguindo a lógica, onde for pela frente você pega pela frente e onde for por trás você pega por trás, como você fez aqui no corpinho da capinha. Então, trabalhe mais 2 carreiras agora, intercalando um ponto alto em relevo pego por trás, um pela frente. Depois que você terminar as carreiras, você fecha a última carreira e arremata essa parte. Você esconde o fiozinho do arremate por alguns pontinhos e depois você corta. Agora, você vai pegar o seu barbante cru e você vai fazer um cordãozinho com 90 correntes para passar na última carreira da capinha e prender por dentro, ó. Então, faça o cordãozinho com 90 correntes agora. Feito o cordão com 90 correntinhas, você arremata o cordão, ó, e você dá um nozinho na ponta, para não escapar o arremate. Você dá um nozinho na ponta, você pode cortar aqui o fiozinho da ponta, e a mesma coisa na outra ponta, ó. E agora a gente passa por dentro da última carreira da nossa capinha do pote, para vestir no pote. Como ela vai ficar para dentro, ó, essa parte aqui, então você vai passar aqui, ó, entre os buraquinhos da última carreira, ó. Você pode pular um, fazer no próximo, ou fazer em todos os buraquinhos, para depois a gente amarrar a capinha por dentro. Ó. Então, passe agora, ó, por dentro de todos os buraquinhos da última carreira. Depois que você passar a tirinha, ó, por toda a última carreira, você faz um lacinho no final com as 2 pontinhas, e aqui vestido no potinho ela já fica assim, ó. Agora nós vamos fazer os detalhes da nossa cestinha ou do nosso potinho de Páscoa. Agora, com o barbante decore, o barroco decore, nós vamos fazer uma carreirinha de acabamento aqui, ó, nesta parte, aqui onde a gente subiu a capa do potinho. Então, a gente vai fazer aqui uma carreirinha de pontos baixos, só para dar um detalhezinho de pelinho aqui. E aqui nessa partezinha também, onde a gente desceu a carreira, a gente vai fazer aqui nessas correntinhas que ficaram, nessa carreira de correntinhas, uma outra carreira de ponto baixo, para dar um toque de acabamento aqui na nossa cestinha. Então, para isso, a gente vai retirar a capinha do pote, para poder fazer melhor aqui essas carreiras. Então, nós vamos tirar o nosso potinho aqui de dentro. Ó. E
nós vamos fazer essas carreiras então. Você faz aqui dessa forma, para ficar o ponto pelo direito, com o direito virado para cima. Você emenda o barbante barroco decore em qualquer pontinho. Você dá um nozinho aqui para prender, e esse fiozinho do início você já vai prendendo à medida que você vai fazendo os pontos. Então, você sobe 2 correntinhas para começar a carreira, e você vai fazendo um ponto baixo em cada correntinha da base. Ó. Fica um detalhe super legal, combinando bastante com o tema de Páscoa, ó, com os pelinhos nessa cor. Ó. Então, faça agora essa carreira, ó, até chegar aqui no início novamente. Depois que você terminar a carreira de contorno da parte de baixo, você fecha com ponto baixíssimo na segunda correntinha daquelas 2 do início e você arremata. Ó. Aquele fiozinho do início a gente já escondeu aqui, então ele não aparece. E esse do final, ó, você passa aqui pelos primeiros pontinhos, por uns 4 pontos, acabando sempre pro lado avesso, pro lado de baixo, depois você corta. Agora, aqui na parte de cima, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar o nosso barbante decore, nosso barroco de pelinho, vamos emendar aqui no primeiro ponto, qualquer ponto aqui da carreira, e vamos fazendo uma carreirinha de ponto baixo. 2 correntinhas para começar, e depois um ponto baixo em cada ponto da base, já pegando aquele fiozinho do início e escondendo, ó. Então, trabalhe agora essa carreira de ponto baixo. Terminada essa segunda carreira de contorno, você também fecha a carreira com ponto baixíssimo. Ó, naquelas 2 correntinhas do início, você vai na segunda e puxa um pontinho baixíssimo e arremata. A gente esconde também esse fiozinho do arremate aqui por uns 4 pontos, para só depois a gente cortar o fio. Ó. A gente corta a pontinha do início e do final. Então, agora que a parte de cima e a parte de baixo já estão com contorno de pelinho, ó. Agora, a gente vai fazer os outros detalhes. Nós vamos fazer agora a carinha do nosso coelhinho. Então, com o barbante cru, você vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E você vai fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Dentro desse círculo de correntinhas, você vai fazer 15 pontos altos. Então, você vai subir 3 correntes, que já equivalem ao primeiro ponto, e você vai fazer mais 14 pontos altos dentro desse círculo de correntinhas. São 15 pontos altos no total. Depois que você trabalhar os 15 pontos altos aqui no seu círculo, ele vai ficando assim. Você vai fechar a carreira agora com ponto baixíssimo, na terceira correntinha daquelas 3 que você subiu no início. Agora, você vai subir 2 correntinhas, você vai trabalhar 2 meios pontos altos em cada ponto alto da base. Ó. Então, nós vamos ficar com 30 pontos no total, sendo 2 meios pontos altos em cada pontinho da base. Ele vai ficando dessa forma. Então, faça agora essa carreira, sendo 30 pontos no total.
Finalizada a carreira com meio ponto alto, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas iniciais. E agora você vai contornar todo esse círculo com pontos baixos. Então, você vai subir aqui duas correntinhas que já equivalem a um ponto baixo. Você vai trabalhar aqui, ó, mais 2 pontos baixos. E no terceiro, você faz um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, trabalhamos um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. No próximo ponto, você faz um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Trabalhe dessa forma ao redor de todo o seu círculo da sua carreira. Depois que você terminar a carreira com pontos baixos, ó, aqui nós terminamos com 2 pontos baixos no total, que foram os pontos que sobraram na base. A gente fecha a carreira com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas iniciais. Agora, a gente já vai fazer as orelhinhas do nosso coelho. Então, a parte redonda é a parte da carinha, ela fica assim. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas do nosso coelhinho. Então, nós vamos subir aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Nós vamos pegar uma laçada, voltar na quarta corrente a partir da agulha, 1, 2, 3 na quarta, e nós vamos fazer um ponto alto. E agora, nós vamos fazendo um ponto alto em cada correntinha que a gente subiu. Ó, até chegar lá na última. A gente pula 2 pontinhos da base e no terceiro nós prendemos com um ponto baixíssimo. Agora você sobe 8 correntinhas novamente. 4, 5, 6, 7 e 8. Nós voltamos aqui, ó, 1, 2, 3 na quarta correntinha a partir da agulha e fazemos a outra orelhinha, um ponto alto em cada correntinha da base. Então, depois nós temos ainda o contorno com fio de pelinho ao redor de toda essa carinha, de todo esse coelhinho. Feitos aqui os pontos altos, ó, são 6 pontos altos no total para cada orelhinha. A gente pula agora 2 pontos da base e no terceiro a gente prende com um ponto baixíssimo. E agora a gente arremata. Ó. E esse fiozinho aqui do arremate, a gente esconde aqui por alguns pontinhos da base, da parte redonda, e depois a gente corta. Ó. Aqui a gente já pode cortar porque a gente vai passar o contorno com fio de pelinho, então vai prender esse fio do arremate de qualquer forma. Então, o coelhinho ele fica assim. Agora a gente vai aplicar os olhinhos, o narizinho e a boquinha. Ó. E fazer o contorno depois com fio de pelinho, ó. Primeiro a gente vai fazer o contorno com fio de pelinho para não ficar ruim para trabalhar se a gente aplicar os olhinhos primeiro, vai ficar mais complicado. Então a gente primeiro começa aqui o contorno. Você pode começar aqui pela parte de baixo para não ficar emendas aqui nas orelhinhas. Então você emenda o fio de pelinho, barbante decore, ó. Aqui em qualquer pontinho na parte de baixo do coelho pelo lado direito. A gente faz aqui um nozinho para prender e depois a gente esconde o fio do início quando a gente for trabalhando os pontinhos baixos. No mesmo pontinho que você prendeu, você puxa uma laçadinha e você sobe 2 correntes. E agora você vai fazendo um ponto baixo em cada ponto da base, prendendo aquele fiozinho do início. Ó, juntamente com os pontos que você vai fazendo. Você vai trabalhando um ponto baixo em cada pontinho
da sua base, ao redor dessa parte redonda, depois ao redor das orelhinhas, vai pelo redor da outra, vai voltando até o início. Ele vai ficando assim. Terminado o contorno com o barbante de pelinho decore, a gente finaliza com ponto baixíssimo a nossa carreira e arremata essa parte com pelinho. Sempre escondendo esse fiozinho do arremate por alguns pontinhos, para não cortar logo na ponta e ter problema de escapar o arremate. Agora a gente já pode cortar aqui atrás. Agora nós vamos aplicar o nosso coelhinho na nossa capa do pote e depois finalizar com o acabamento da carinha dele, para ficar mais fácil trabalhar. Então a gente vai marcar aqui, ó, você pode marcar com um pontinho de caneta bem no centro da frente, onde você vai aplicar aqui o coelho, ó. Então a gente centraliza bem aqui, você já marcou. Depois você tira a capinha do pote para fazer a aplicação. Ó. Então a gente fez a marcação aqui, nós vamos centralizar a nossa capinha, ó. O coelho ele vai ficar mais ou menos nessa altura, deixando uns 3 pontinhos da carreira, ó, para baixo de espaço, e as orelhinhas elas ficam aqui em cima de pezinhas. Então, você vai colocar um pedacinho de barbante cru na sua agulha, ó, alguns centímetros de fio. Você vem aqui por baixo da capa, cuidado para não pegar aqui a dobra da capa, ó. E você vai fazer a aplicação na última carreira aqui de ponto baixo, ó. Ao redor aqui você vai fazer a aplicação, não na de pelinho, mas na de barbante cru. Ó. Então, lá por dentro você começa, porque o nozinho do fio, ó, da aplicação, ele fica lá por dentro. E você vai fazendo a aplicação aqui, ó, entra num pontinho e sai no seguinte. Para ficar mais fácil, você sai lá embaixo, depois você volta no próximo. A aplicação, ela não aparece, ela fica invisível. Ó, e você só cuida para não pegar essa parte de baixo, para não prender e depois você não consegue vestir na capinha. Você sai lá embaixo e já vem na próxima. Então agora você vai fazendo a aplicação ao redor de toda essa última carreira de ponto baixo até chegar aqui no início onde você começou a aplicação, e nós vamos fazer o arremate lá por dentro da capa do pote. Depois que você aplicar o coelhinho, ó, ele já está todo aplicado aqui, você vai terminar com o fio pela parte de dentro. Você vai fazer aqui um pontinho de arremate, ó, passando a agulha por baixo de 2 pontinhos quaisquer ali da parte de dentro e arrematando. Faça isso 2 vezes para firmar bem. Ó. E depois você pode cortar o fio. Ó. E fazer um nozinho com o fio do início. Ó. 2 nozinhos. E agora você pode cortar. Agora sim nós vamos fazer a aplicação dos olhinhos, da boquinha e do nariz. Então agora você veste a capinha no potinho pra gente fazer a aplicação dos olhinhos. Com a cola quente, você vai fazer a aplicação dos olhinhos, ó. Então, você pode colocar cola quente aqui na parte de trás dos olhinhos e fazer a aplicação. A mesma coisa para o outro olhinho. E agora nós vamos colocar o narizinho e a boquinha. Para a boquinha, você vai cortar 7 centímetros da lã preta. Ó, você vai fazer aqui uma aplicação de cola quente no formato da boquinha. E você vai encaixar a boquinha aqui, ó, onde você aplicou a cola quente.
Depois você tira os excessos de cola quando ela ficar fria. E ainda com a lampreta você faz uma bolinha que caiba aqui na parte do narizinho. Ó. E você faz a aplicação. Com o seu coelhinho finalizado, agora você vai fazer a forração do potinho por dentro. Para fazer a forração, você vai pegar o seu barbante decore de pelinho e vai colocando os fios ali dentro até ficar com o enchimento da sua preferência, mais alto, mais baixo, dependendo do que você vai colocar ali dentro do potinho, ó. Aí você vai fazer a forração com o próprio fio decore. Fica super legal o efeito, ó, fica um ninhozinho de pelinho lá dentro e a gente pode colocar os ovinhos, o ovo da Páscoa, e agora você vai fazendo o enchimento. Depois que o enchimento estiver pronto, a forração do seu potinho, ele vai ficar assim. Agora nós vamos rechear, ou você vai rechear com os doces da sua preferência. No nosso caso, nós vamos encher de ovinhos, pequenos ovinhos de Páscoa e colocar um ovo maior para finalizar, como estes. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um potinho de Páscoa em crochê com material reciclado.